meu nome é Panfilo, eu sou professor de matemática aposentado do ensino médio e hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto, relações métricas no triângulo retângulo. Seja o triângulo ABC retângulo em A, com o traçado da altura AH sobre o lado BC, o triângulo retângulo ABC ficou dividido em dois outros triângulos retângulos, o triângulo AHC e o triângulo AHB. Então, nesse triângulo retângulo ABC, nós vamos representar o A, medida da hipotenusa. B e C, medida dos catetos. H, medida da altura. E M e N, projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Hipotenusa. E ainda, como M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, significa que A é igual a M mais N. Bom, para apresentar as relações que eu vou precisar, eu vou ter que comparar os triângulos ABC, AHC e AHB. E para isso eu vou usar a semelhança de triângulos. Então, o caso fundamental de semelhança de triângulos é o seguinte: dois triângulos são semelhantes quando tem os três ângulos congruentes, os três lados correspondentes proporcionais. Só que nesse caso, eu não preciso usar o caso fundamental de semelhança. Eu vou usar apenas um caso econômico de semelhança. Eu vou usar o caso ângulo-ângulo. O que significa caso ângulo-ângulo? Significa que se dois triângulos tiverem dois ângulos respectivamente congruentes, então eles são semelhantes. Então vamos começar aqui, ó. Vamos comparar o triângulo ABC com o triângulo AHC. Veja bem, o triângulo ABC tem um ângulo reto em A. E o triângulo AHC tem um ângulo reto em H. E um ângulo comum em C. Então isso significa que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AHC. Então eu vou chamar isso aqui de primeira semelhança. Por outro lado, o triângulo ABC também é semelhante ao triângulo AHB, pelo mesmo caso ângulo-ângulo, pois ambos têm um ângulo reto. Ângulo A no triângulo ABC, ângulo H no triângulo AHB, e é um ângulo comum em B. Então isso significa que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AHB. Vamos colocar aqui triângulo ABC semelhante ao triângulo AHB. Vou chamar de segunda semelhança. Agora, veja bem, como o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AHC,
E como o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AHB, pela propriedade transitiva, implica que o triângulo AHC é semelhante ao triângulo AHB. Bom, então agora eu vou usar essas semelhanças aqui, essa primeira, segunda e a terceira semelhança, para obter as relações métricas que eu quero. Para entender melhor, eu vou representar os três triângulos em cores diferentes. O triângulo ABC na cor vermelha, o triângulo HC na cor amarela e o triângulo ABH na cor azul. Então quer dizer que o triângulo ABC ficou dividido em dois, o triângulo vermelho ficou dividido em dois triângulos, o triângulo amarelo e o triângulo azul. Então eu vou fazer a comparação do triângulo ABC com o triângulo HC. Bom, quando os triângulos são semelhantes, os seus lados homólogos são proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a hipotenusa de um triângulo está para a hipotenusa do outro triângulo, assim como o cateto maior de um triângulo está para o cateto maior de outro triângulo, assim como o cateto menor de um triângulo está para o cateto menor do outro triângulo. Nesse caso eles são semelhantes, né? Bom, então vamos ver aqui agora. Vamos comparar o triângulo ABC que eu representei em vermelho com o triângulo AHC que eu representei em amarelo. Então, vamos colocar aqui. A hipotenusa do triângulo ABC está para B, que é a hipotenusa do triângulo AHC. Assim como o cateto menor do triângulo ABC, assim como o cateto menor do triângulo ABC, está para M, o cateto menor do triângulo AHC. Então aqui implica B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes M. Então eu tenho aqui a primeira relação. Relação número 1. Então, o triângulo ABC, que eu represento na cor vermelha, e o triângulo AHB também são semelhantes. Então, os seus lados homólogos são proporcionais. Então, vamos escrever aqui. A hipotenusa do triângulo ABC está para C, hipotenusa do triângulo AHC. Assim como C, cateto menor do triângulo ABC, está para M, cateto menor do triângulo AHB. Então aqui implica C ao quadrado é igual a vezes N. É número 2. Relação número 2. Agora, como eu estou fazendo uma exposição e não uma aula, eu apenas vou citar a redação. Desse teorema. Num triângulo retângulo, cada cateto é média proporcional entre a hipotenusa e a sua projeção sobre a mesma. Olha lá. Cada cateto, B, é média proporcional entre a hipotenusa e a sua projeção sobre a mesma. Olha lá. O C entre a hipotenusa e a sua projeção. Então eu tenho aqui duas relações, né? B ao quadrado é igual a vezes M e C ao quadrado é igual a vezes M. Agora, somando as duas relações membro a membro, vai ficar assim, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M, A vezes M, mais A vezes N.
Ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a, colocando a em evidência, que multiplica m mais n. Como a é igual a m mais n, eu vou substituir m mais n por a. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a. Então, implica que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Que é o quê? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, então vai ser a relação 3. Relação 3. Bem, continuando com as relações, agora vamos fazer a relação 1 menos a relação 2. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a vezes N menos A vezes N. Ou seja, B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a, põe em evidência, M menos N. B ao quadrado menos C ao quadrado é igual, como A é igual a M mais N, vou substituir por A por M mais N. M mais N vezes M menos N. Então vem B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a M mais N vezes M menos N, fica M ao quadrado menos N ao quadrado. Uma relação métrica também pode ser utilizada para resolver problemas sobre relações métricas no triângulo. Então, além do teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui também, a diferença entre os quadrados das medidas dos catetos é igual à diferença entre os quadrados das medidas das suas respectivas projeções sobre a hipotenusa. Então eu tenho aqui mais uma relação: b ao quadrado menos c ao quadrado é igual a m ao quadrado menos n ao quadrado. Então são 4 relações. Bom, agora continuando. Eu vou usar agora a terceira semelhança para obter mais uma relação. Vou comparar o triângulo AHC com o triângulo AHB, que eles são semelhantes, né? Terceira semelhança. Então vamos colocar aqui M é o cateto maior do triângulo AHC. Está para H o triângulo, o cateto maior do triângulo HB. Assim como H, o triângulo menor do triângulo AHC, está para M o triângulo, o cateto menor do triângulo AHB. Então aqui implica A vezes H, H ao quadrado é igual a M vezes N. Então a redação desse teorema é a seguinte: num triângulo retângulo, a altura é média proporcional entre as projeções dos catetos que ela determina sobre a hipotenusa. Então eu vou passar para cá mais uma relação. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, relação 5. Comparando o triângulo AHC com o triângulo ABC, temos o seguinte: B, hipotenusa do triângulo AHC, está para A, hipotenusa do triângulo ABC, assim como H, cateto menor do triângulo AHC, está para C,
cateto menor do triângulo ABC. Isso aqui implica que B vezes C igual a vezes H. A vezes H. Então esse teorema é o seguinte: num triângulo retângulo, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então aqui vem mais uma relação. B vezes C igual a vezes H. Então relação número 6. Então nós temos aqui 6 relações. Com essas relações aqui nós vamos efetuar os exercícios de aplicação. 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 Determinar os principais elementos de um triângulo retângulo, sendo as medidas dos seus lados as raízes da equação x elevado ao cubo menos 24x ao quadrado mais 188x menos 480 igual a zero. Bom, então vamos representar as raízes dessa equação por A, B e C, corresponde aos lados do triângulo retângulo, né? Então essa equação é uma equação na forma x elevado ao cubo menos sx ao quadrado mais spx menos p igual a zero. Então, representando as medidas dos lados desse triângulo retângulo por A, B e C, então seguindo a ordem A maior que B, B maior que C, significa que A vai representar a medida da hipotenusa e B e C as medidas dos catetos. E as raízes dessa equação também vão ser representadas por A, B e C. Então, a equação da forma x elevado ao cubo menos sx ao quadrado mais spx menos p igual a zero significa que S é igual à soma das raízes. S é igual a mais B mais C. SP é igual à soma dos produtos. AB mais BC mais AC. E P é a soma do produto. A vezes B vezes C. Então, nós vamos colocar aqui A mais B mais C igual a 24. AB mais BC mais AC igual a 188. E A vezes B vezes C igual a 480. E nós vamos utilizar também a relação de teorema de Pitágoras, relação 3, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui é um sistema 2, 3, 4. Bom, agora elevando-se ao quadrado ambos os membros da relação 1, nós temos A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes que multiplica AB mais BC mais AC igual 24 elevado ao quadrado, 576. Substituindo B ao quadrado mais C ao quadrado por A ao quadrado da relação de Pitágoras, fica A ao quadrado mais A ao quadrado mais duas vezes, como AB mais BC mais AC igual a 188, igual 576. A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Mais 2 vezes 188, 376. Igual 576. 2A ao quadrado igual 576 menos 376, 200. A ao quadrado
é igual 200 dividido por 2, 100. Então A é igual mais ou menos raiz quadrada de 100. A é igual... Como se trata de medida de triângulo retângulo, eu vou considerar só a raiz positiva, né? Então, A igual 10. E, tomando como uma unidade de medida o centímetro, vamos colocar A igual a 10 centímetros. Então, eu já tenho o valor de A. Agora, substituindo o valor de A, que é igual a 10, nas relações 1 e 3, temos o seguinte: 10 mais B mais C igual a 24. Na relação 3, 10 vezes B vezes C igual a 480. É um sistema que implica que B mais C igual a 14, que implica que B vezes C igual a 480 dividido por 10, 48. É um sistema simples, no primeiro grau, com duas variáveis. Achando o valor de C na primeira relação, C é igual a 14 menos B. Substituindo na segunda relação, B, que multiplica 14 menos B, igual a 48. Então, B ao quadrado, mais 14 menos 14B, mais 48, igual a 0. Já multiplicando por menos 1, passando todos os termos para o primeiro membro, né? Uma equação do segundo grau na variável B. Delta igual a 196 menos 194 vezes 48, 192. Delta igual a 4. Então, por aqui, B é igual a 14 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. B igual a 14 mais 2, 16 sobre 2 igual a 8. 14 menos 2, 12 sobre 2 igual a 6. Bom, aqui é o seguinte: o B1 é igual a 8 e o B2 poderia ser considerado igual a C. O B2 poderia ser considerado C. Mas eu vou considerar o B igual a 8, então vamos colocar aqui B igual a 8 centímetros. Agora o C, eu vou voltar aqui na primeira equação, que A mais B mais C igual a 24, 10 mais 8 mais C igual a 24, C igual a 24 menos 18, 6. Então, C igual a 6 centímetros. Então, eu já tenho as medidas do A, que é igual a 10 centímetros, B igual a 8 centímetros, C igual a 6 centímetros. Agora falta determinar o valor dos outros elementos do triângulo retângulo, né, que é a altura e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Como eu tenho os valores do A, do B e do C, eu quero determinar agora o valor do H. Então eu vou usar a relação 6. A relação 6, ó, B vezes C
é igual a vezes H, né? Então, B vezes C é igual a vezes H. Como B vale 8, C vale 6 e o A vale 10, significa que 10H é igual a 48. H é igual a 48 dividido por 10, que é igual a 4,8 centímetros. Então já temos o valor do H também, 4,8 centímetros. H é igual a 4,8 centímetros. O que está faltando agora? Os valores do cateto B e do cateto C. Como temos o valor de A, de B e de H, né? Agora vamos determinar o valor do M, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, e o valor de N, a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então vamos usar a relação número 1, B ao quadrado igual a vezes M. Como B é igual a 8, 64 é igual, e o A é igual a 10, 10M. Implica que M é igual a 64 sobre 10, que é igual a 6,4 centímetros. Bom, agora só falta o valor de N. Vamos pegar a relação 2, C ao quadrado é igual a A vezes N. Como C é igual a 6, 36 igual A igual a 10, 10 vezes N. Implica que N é igual a 36 dividido por 10, que é igual a 3,6 centímetros. Então nós temos aqui todos os elementos do triângulo retângulo conforme pediu o exercício no início. Ó. A igual a 10 centímetros, B igual a 8 centímetros, C igual a 6 centímetros, H igual a 4,8 centímetros, M igual a 6,4 centímetros e N igual a 3,6 centímetros. Para encerrar, eu gostaria de passar um desafio para vocês. Um exercício aqui semelhante a esse último que eu resolvi. Determinar os principais elementos de um triângulo retângulo, sendo que as medidas dos seus lados são as raízes da equação x elevado ao cubo menos 66x ao quadrado mais 1175x menos 7500 igual a zero. A pessoa que resolver primeiro e me mandar o resultado certinho, eu vou enviar um livro de presente autografado. Meu livro Periscopia Matemática. E para encerrar finalmente, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. É que quando, em 1956, quando eu fazia a 8ª série do primeiro grau, 8ª série hoje equivale ao 9º ano, após eu estudar com meu professor as relações métricas no triângulo retângulo, e ele colocar todas as relações na lousa para os exercícios, eu fiquei curioso para saber se não haveriam mais algumas relações diferentes daquelas que ele apresentou. Aí eu fiquei imaginando, então observei o seguinte, usando o terceiro caso de semelhança, triângulo AHC semelhante ao triângulo AHB, eu notei o seguinte,
eu comparei, eu coloquei o C, hipotenusa do triângulo AHB, está para B, hipotenusa do triângulo AHC, assim como H, cateto maior do triângulo ABH, está para M, cateto maior do triângulo AHC. Daí resultou uma relação B vezes H igual C vezes M. E também colocando B, hipotenusa do triângulo AHC, está para C, hipotenusa do triângulo AHB, assim como H, cateto menor do triângulo AHC, está para M, cateto menor do triângulo AHB. Implica que B, C vezes H, igual B vezes M. Então, essas relações significa o seguinte: um triângulo retângulo, o produto do cateto maior pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto do cateto menor pela projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. E também o produto do cateto menor pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto do cateto maior pela projeção do cateto menor sobre a hipotenusa. Quando eu fiz isso, eu mostrei para o meu professor achou que estava correto e me deu os parabéns. Ficou muito feliz comigo. Então, para encerrar, mais detalhes sobre essa história, vocês vão encontrar no meu livro, Periscopia Matemática, que eu escrevi, e qualquer pessoa que se interessar, é só se comunicar comigo por meio do meu e-mail, que eu estarei mandando esse livro para todos os lugares do Brasil. Obrigado a todos, um beijo para o meu neto Lucas, que me ajudou, e até mais.